Antes de começarmos essa investigação, escreve aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo esse mistério. Vamos descobrir até onde essa história está chegando. Agora vamos para o caso de hoje. Você sabia que, segundo a mitologia grega, o temido Minotauro foi derrotado não apenas pela força de Teseu, mas pela astúcia de Ariadne, que o guiou de volta com um simples novelo de lã? Agora imagine, e se o monstro não estivesse no labirinto? Mas dentro da mente de quem o enfrenta, será possível que o maior inimigo de alguém esteja escondido em sua própria herança, nas sombras de sua história familiar? A resposta, como descobriu Hercule Poirot, é um sim perturbador. Naquela tarde fria de início de outono, o detetive belga encontrava-se em seu apartamento londrino, organizando sua coleção de miniaturas napoleônicas, quando uma batida apressada na porta interrompeu sua concentração. Ao abri-la, viu uma jovem de expressão aflita, envolta em um casaco desgastado pelo tempo e segurando uma pequena bolsa de couro escuro. Seus olhos tinham a tonalidade de tempestade. Não eram azuis, nem cinzentos, mas algo entre os dois, sempre em movimento. Ela se apresentou como Clara Mayfield e, com a voz trêmula, disse: Monsieur Poirot, preciso de sua ajuda. Meu noivo acredita estar enlouquecendo. Foi assim que começou o caso que Poirot mais tarde compararia ao touro de Creta, não por causa de sua brutalidade, mas por causa da maneira como o mistério se enrolava sobre si mesmo, tal qual um labirinto construído para esconder verdades inaceitáveis. Clara explicou que seu noivo, Lucas Chandler, havia rompido o noivado de forma abrupta, alegando temer por sua própria sanidade mental. Segundo ele, algo dentro dele estava se deteriorando, como uma maldição silenciosa que crescia sem controle. Clara, no entanto, era cética. Lucas sempre fora um homem equilibrado, de raciocínio claro, dedicado à marinha como muitos dos homens de sua linhagem. Não havia sinais visíveis de perturbação, apenas essa súbita convicção de que estava perdendo o juízo. Quando Poirot lhe perguntou se havia histórico familiar de distúrbios mentais, ela respondeu com um aceno hesitante. Sim, havia rumores sobre o avô de Lucas, um homem recluso que fora internado em uma instituição por comportamento violento. Mas, ponderou Clara, não há família sem suas excentricidades, e não há sangue que carregue destino absoluto. Ainda assim, Lucas parecia convencido de que seu destino já estava traçado. Ele disse que seria egoísmo casar-se comigo e arriscar o futuro de nossos filhos, como se a loucura fosse hereditária, inevitável. Seus olhos marejados revelavam mais do que preocupação. Havia ali a dor de alguém que se recusava a aceitar que o amor podia ser derrotado por uma sombra invisível. Poirot, com sua habitual paciência, não a interrompeu. Apenas ouvia, registrando cada detalhe. Ela contou que Lucas havia sido forçado a deixar a marinha, decisão vinda diretamente de seu pai, General Charles Chandler, um homem rígido com fortes valores de honra e tradição. Segundo Clara, a justificativa oficial era que Lucas deveria assumir os negócios e a propriedade da família, a imponente Vila Lindenhall, situada no interior da Inglaterra. Mas todos sabiam que Lucas amava o mar. A renúncia foi dolorosa e Clara suspeitava que algo mais havia motivado aquela ordem. O general, um homem que perdera a esposa muitos anos antes, vivia em um estado de luto contido. Desde a morte de Helena Chandler, falecida em um acidente durante uma viagem de barco,
O general havia se tornado mais sombrio, mais introspectivo. Ainda assim, Clara acreditava que ele aprovava seu noivado com Lucas, ao menos inicialmente. Mas agora, ele apenas diz que Lucas está fazendo o que é certo. Como se todos soubessem de algo que eu não sei. Poirot ficou em silêncio por um momento antes de fazer uma pergunta simples. Mademoiselle, houve algo estranho na vila recentemente? Algum acontecimento incomum, mesmo que aparentemente insignificante? Clara hesitou. Depois de um longo suspiro, revelou que havia ocorrido um incidente bizarro meses antes. Um grupo de ovelhas foi encontrado morto em uma fazenda próxima, suas gargantas cortadas de forma brutal. A polícia acreditava se tratar de retaliação contra o fazendeiro, um homem impopular, mas nada foi provado. O caso fora arquivado. Lucas ficou estranho depois disso, mas calado, distraído. Poirot arquivou mentalmente essa informação, assim como arquivava os objetos em sua escrivaninha, cada um em seu devido lugar, esperando pela conexão que lhe daria sentido. Depois perguntou se Lucas havia consultado um médico. Clara foi enfática. Jamais. O general Chandler acreditava que médicos eram tolos presunçosos e Lucas absorvera essa crença com convicção quase religiosa. Eles acham que podem rotular tudo com um nome em latim, e isso os torna deuses, dissera Lucas certa vez. A ausência de diagnóstico clínico tornava tudo mais etéreo, mais perigoso. Um homem pode duvidar de si mesmo com mais facilidade quando não há quem contradiga suas suposições. Poirot então fez uma última pergunta. E a senhora? Acredita que ele está enlouquecendo? Clara demorou a responder. Finalmente, disse. Eu acredito que alguém está tentando convencê-lo disso. E foi com essa frase que Poirot decidiu aceitar o caso. A dúvida lançada não era apenas intrigante, era a chave que o conduziria ao labirinto de mentiras, medos e segredos de Lindenhall. Havia algo na família Chandler que fugia à lógica, algo que ia além da herança de sangue. Era como se o passado estivesse puxando Lucas para um abismo cuidadosamente preparado. Quando Poirot chegou à propriedade, uma construção sólida cercada por florestas e silêncio, teve a nítida sensação de que a casa observava quem se aproximava. O general Chandler o recebeu com a cortesia mecânica de quem não desejava visitas. Ao lado dele estava o velho amigo da família, Coronel Gregory Forster, um homem seco, de olhos vigilantes e palavras comedidas. Lucas, por sua vez, era um contraste marcante, alto, imponente, com o físico de um atleta e os olhos de alguém que carrega um segredo que não consegue nomear. Parecia viver em dois mundos, o da razão e o do delírio. Um touro jovem, confinado em um labirinto sem entender onde está a saída. E assim começava a investigação de Hercule Poirot. Em Lindenhall, a verdade não estava escondida nas palavras, mas nas entrelinhas do silêncio. Quando Hercule Poirot atravessou os portões da imponente propriedade de Lindenhall, uma sensação o acompanhou desde o primeiro passo. Ali, o passado exercia um peso incomum sobre o presente. A família Chandler era conhecida na região havia séculos. Seus registros remontavam ao reinado da rainha Elizabeth da Inglaterra, e a linhagem nunca fora interrompida. Todos os homens da família serviram na marinha, todos mantiveram o legado da honra, da ordem e da lealdade. Mas o que acontece quando essa herança é colocada em dúvida? E mais ainda, quando se torna uma ameaça? Foi essa dúvida que pairava sobre Lucas Chandler, o herdeiro de uma linhagem admirada,
mas assombrada por rumores que atravessavam gerações. O jovem, aos 24 anos, havia sido forçado a abandonar sua promissora carreira naval um ano antes, uma decisão abrupta tomada por seu pai, General Charles Chandler, sem explicações públicas claras. A justificativa formal era que Lucas precisava se preparar para administrar Lindenhall, mas todos sabiam que ele era apaixonado pelo mar. O próprio Lucas confessou, em conversa com Poirot, que o mar lhe dava paz e que a terra, ao contrário, lhe pesava. Poirot, atento, percebia que havia algo mais na decisão do general. Havia ali um padrão familiar que merecia atenção. Quando questionou sobre a saúde mental da família, descobriu que o avô de Lucas, Arthur Chandler, havia sido internado em uma instituição psiquiátrica no fim do século XIX, aos 32 anos. O diagnóstico, segundo registros locais, mencionava comportamentos erráticos e violentos, acompanhados por delírios noturnos. A história não era contada abertamente, mas também não era segredo completo. Alguns moradores antigos da região ainda se lembravam de quando Arthur Chandler desapareceu da vida pública, sendo mantido longe de visitas e festas por quase 3 décadas, até sua morte em 1922. Essa informação estava enterrada nos arquivos da vila, mas havia sobrevivido nas memórias da família como uma ferida silenciosa. O próprio general Chandler, segundo o coronel Gregory Forster, cultivava um temor obsessivo de que a loucura pudesse retornar em sua linha de sucessão. Ele acreditava que a doença pulava gerações, disse Forster. O pai dele morreu lúcido, mas o avô foi um fantasma na casa por anos. E agora? Ele teme que Lucas esteja seguindo o mesmo caminho. Mas Poirot não se contentava com lendas de hereditariedade. Ele queria fatos, e os fatos não sustentavam uma conclusão definitiva. Lucas não apresentava sintomas consistentes com surtos psicóticos contínuos. Seus relatos de sonhos violentos, de confusão noturna e de visões esporádicas poderiam indicar muitas outras causas, inclusive externas. Quando questionado, Lucas nunca afirmou lembrar-se com clareza dos acontecimentos. Ele acordava com roupas manchadas de sangue, sim, mas não possuía lembranças dos momentos em que aquilo teria ocorrido. Mais do que um rompante de insanidade, o que Lucas vivia parecia uma sequência de episódios desconectados, como se alguém estivesse montando uma narrativa para ele. E não com ele. A identidade de Lucas começava a fragmentar-se porque sua confiança em si mesmo estava sendo corroída. O peso da herança familiar, reforçado pelas opiniões do pai e pelas sugestões silenciosas do coronel Forster, pressionava-o a aceitar um diagnóstico nunca confirmado. Aos poucos, Lucas deixava de se ver como um homem e passava a se ver como um reflexo de um Chandler anterior, como se seu destino já estivesse escrito. Essa crise de identidade era exatamente o que Poirot queria evitar. Ele reconhecia os efeitos da sugestão mental, especialmente em jovens que cresceram sob expectativa intensa. Acreditar-se louco é o primeiro passo para deixar de ser quem se é, comentou Poirot com Clara Mayfield em uma de suas conversas. E neste caso, mademoiselle, é possível que o medo seja mais perigoso que a própria herança. Enquanto investigava os hábitos de Lucas, Poirot notou outro detalhe curioso. Os episódios de confusão começaram pouco depois de sua mudança definitiva para Lindenhall, no verão anterior. Até então, durante os anos de marinha, ele nunca apresentara qualquer sintoma. Não havia registros, cartas, relatos ou anotações de colegas de farda
que mencionassem comportamento anormal. A transformação coincidiu com a volta à casa ancestral, um ambiente onde as lembranças, os retratos e os sussurros do passado pareciam se infiltrar pelas paredes. Poirot também encontrou resistência quando sugeriu que Lucas fosse avaliado por um especialista. O general reagiu com hostilidade. Disse que psiquiatras não passavam de charlatães modernos e que um Chandler deveria enfrentar sua sina com dignidade. A rejeição à medicina era parte de uma tradição familiar disfuncional, onde orgulho e negação se entrelaçavam. Preferem a vergonha do silêncio ao tratamento da verdade, pensou Poirot. Para entender melhor a mente de Lucas, Poirot fez algo incomum. Passou um tempo sozinho no quarto do jovem, observando seus objetos, seus hábitos, suas leituras. Descobriu livros de história naval, anotações sobre astronomia e um diário antigo, iniciado em seus tempos de academia. Até certo ponto, a escrita era clara, estruturada e até bem-humorada. Mas, a partir do momento em que se instalou de vez em Lindenhall, as entradas tornaram-se mais curtas, com frases vagas e uma crescente autodepreciação. Estou começando a temer a mim mesmo, escreveu em uma noite de outubro. Sonhei com sangue de novo. Poirot sabia que a mente humana é suscetível a estímulos constantes. Repetir uma ideia, isoladamente, é suficiente para que ela se transforme em crença. E se Lucas estava sendo manipulado, ainda que de forma sutil, essa repetição seria a chave para desmontar a armadilha. Ao mesmo tempo, Poirot confrontou o coronel Forster sobre os relatos antigos da família. O coronel, inicialmente evasivo, acabou admitindo que Caroline Chandler, mãe de Lucas, sempre teve dúvidas sobre a saúde do sogro. Ela dizia que a casa fazia as pessoas perderem o juízo, contou. Sempre dormia com a janela aberta, como se quisesse que o ar da noite afastasse os pensamentos ruins. Caroline, falecida há 12 anos, era lembrada como uma mulher alegre, mas com episódios de angústia mal explicados. Sua morte, durante um passeio de barco com o marido, foi oficialmente um acidente. Mas havia quem dissesse que ela andava perturbada nos meses anteriores. As histórias começavam a se sobrepor. A loucura de Arthur Chandler, as dúvidas de Caroline, a fragilidade crescente de Lucas. Tudo parecia parte de um mesmo ciclo. Mas Poirot, ao contrário dos outros, não via inevitabilidade. Ele via manipulação. A questão não era mais se Lucas herdara uma doença mental. A pergunta agora era: quem desejava que ele acreditasse nisso? O detetive sabia que identidade não é herança, é construção. E alguém estava desmontando, peça por peça, a identidade de Lucas Chandler. A investigação de Hercule Poirot prosseguia dentro dos corredores silenciosos de Lindenhall, e à medida que mais peças surgiam, a figura da honra familiar se mostrava não como uma virtude sólida, mas como uma fachada cuidadosamente construída. A casa dos Chandler, envolta em memórias militares, retratos austeros e códigos rígidos de conduta, sustentava uma reputação que não resistia à análise profunda. Era como um uniforme impecável escondendo cicatrizes profundas. No centro dessa ilusão estava o próprio general Charles Chandler. Reverenciado por sua trajetória naval, condecorado por serviços prestados durante a Primeira Guerra Mundial e por uma missão diplomática no Oriente Médio em 1927, o general era visto como um homem de princípios. Contudo, para Poirot, essa imagem pública não era suficiente.
Ele via além dos discursos cerimoniais e dos gestos formais. A verdadeira natureza do general se revelava nas entrelinhas, em seus silêncios, nos olhares desviados e na recusa absoluta de permitir que o filho buscasse ajuda médica. A honra, naquele contexto, funcionava como um escudo contra qualquer questionamento. Para Charles Chandler, admitir que seu filho poderia estar sendo vítima de algo externo ou até mesmo manipulado significava admitir falha como patriarca. E para um homem cuja vida foi pautada pelo controle e pela hierarquia, não havia espaço para admitir fraquezas. Poirot percebeu que o general não queria proteger Lucas do mundo, mas proteger o nome Chandler do escândalo. Esse tipo de pensamento era comum em famílias tradicionais como a dos Chandler. A honra não era apenas um valor, era uma moeda social. Estava associada à manutenção de prestígio, influência e status. Durante séculos, o clã cultivara uma imagem de perfeição. Homens fortes, disciplinados e obedientes ao dever. Mulheres discretas, elegantes e devotadas ao lar. A quebra desse padrão era vista como ameaça direta à estrutura familiar. Mais do que isso, como traição. Foi por isso que Caroline Chandler, esposa do general e mãe de Lucas, sempre foi tratada com uma mistura de carinho e silêncio. Segundo relatos do coronel Gregory Forster, ela era encantadora, mas havia algo de inquietante em sua presença. Ela era como uma vela bonita, que queimava rápido demais, disse ele. Depois da morte dela, ocorrida durante um passeio de barco em 1929, nenhuma investigação foi feita. O caso foi encerrado como acidente. Mas havia rumores, sempre sussurrados, nunca confrontados, de que Caroline não era tão estável quanto se imaginava. Talvez tivesse tentado fugir. Talvez soubesse demais. A tragédia da matriarca foi mais um tijolo no muro da aparência. Desde então, o general evitava falar da esposa. Manteve seu quarto intacto, mas raramente entrava lá. Não havia luto declarado, apenas uma ausência eterna mantida sob controle. Poirot considerava esse comportamento revelador. Um homem que evita processar o sofrimento não o supera, apenas o recalca. E isso, com o tempo, contamina tudo ao redor. Dentro da casa, o retrato da família era cuidadosamente preservado. Fotos emolduradas mostravam Lucas em sua juventude, vestindo o uniforme de cadete, ao lado do pai, em eventos de gala. O brasão da família, uma âncora entrelaçada a uma espada, pendia sobre a lareira principal, símbolo do legado militar dos Chandler. Tudo remetia à ordem, à bravura, à continuidade. Mas por trás dessas imagens, Poirot via fissuras. A relação entre Charles e Lucas era marcada por distância. Não havia demonstrações de afeto, apenas instruções e ordens. Lucas tentava agradar, mas sempre parecia inseguro quanto ao que o pai esperava dele. Ele quer que eu seja forte, mas nunca diz o que isso significa, confidenciou a Clara Mayfield. Essa ausência de orientação emocional, disfarçada de exigência de caráter, contribuiu para a crise de identidade que Lucas enfrentava. Como formar um senso de si mesmo quando se vive à sombra de uma figura idealizada? Poirot refletia sobre como a chamada honra familiar podia servir de prisão. Era uma armadura pesada demais para ser usada por alguém que ainda está se formando. Lucas, ao tentar corresponder às expectativas, sufocava suas dúvidas e emoções. E quando essas emoções começaram a vazar pelas frestas, o sistema ao redor dele reagiu com dureza, como se a fragilidade fosse uma falha moral e não um sinal de que algo estava errado.
Em paralelo, Poirot observava o comportamento do coronel Forster, o amigo íntimo da família. Ele era um homem meticuloso, sempre atento aos protocolos, como se quisesse garantir que cada gesto seu estivesse à altura do padrão Chandler. No entanto, o detetive notou que Forster evitava certos temas. Por exemplo, ao ser questionado sobre os últimos meses de Caroline, desviava o olhar. Quando o nome de Lucas surgia em contextos mais sensíveis, sua voz perdia firmeza. Era como se a fidelidade ao general o impedisse de dizer o que realmente pensava. A esse ponto, Poirot já suspeitava que a reputação da família estava sendo preservada a qualquer custo, inclusive à custa da verdade. Ele viu indícios de manipulação na forma como os relatos sobre os surtos de Lucas eram compartilhados. Pequenas histórias, contadas de maneira vaga, pareciam reforçar a narrativa de que algo estava errado com o rapaz, sem oferecer provas concretas. Era como uma reputação sendo construída ao contrário. Em vez de glória, moldava-se a ruína. A noção de honra que predominava ali estava longe de ser integridade moral. Era aparência, era controle, era o medo de perder o respeito social. O general preferia ver o filho desacreditado do que permitir que alguém externo invadisse os assuntos da família. E o mais cruel de tudo, ele parecia achar isso justo. Poirot sabia que a honra verdadeira exige coragem para enfrentar o desconforto, admitir erros e proteger os inocentes, mesmo que isso custe prestígio. Em Lindenhall, no entanto, a honra havia se transformado em um espelho que não refletia mais ninguém. Apenas o orgulho ferido de um patriarca em declínio. Quando Poirot saiu da biblioteca naquela noite, depois de mais uma conversa evasiva com o general, concluiu que estava lidando com mais do que um possível crime. Estava diante de uma estrutura familiar doente, sustentada por silêncios e aparências, onde a verdade era a única ameaça real à sua estabilidade. E o mais perigoso de tudo era que, nesse teatro de perfeição, Lucas Chandler havia se tornado o bode expiatório. Aquele que devia carregar sozinho a loucura de seus ancestrais, ainda que ela não fosse dele. A permanência de Hercule Poirot em Lindenhall começava a revelar com mais clareza os jogos emocionais que permeavam a vida da família Chandler. O detetive percebia que, por trás de cada gesto e silêncio, havia motivações ocultas, e, entre todas elas, a ideia de proteção surgia com força. Mas era uma proteção que se confundia com controle, e um sacrifício que, embora parecesse nobre, escondia uma dose de desespero. No centro dessa rede de intenções estava Lucas Chandler. Desde que deixara a marinha e se isolara na propriedade, seu comportamento alternava entre passividade e inquietação. Ele não se opunha às decisões do pai, tampouco buscava rebater as suspeitas sobre sua sanidade. Sua principal preocupação, como Poirot notou, não era consigo mesmo, mas com Clara Mayfield. Em conversas reservadas, Lucas insistia que havia tomado todas as decisões recentes para protegê-la. Se há algo errado comigo, não posso arriscar o futuro dela. E se for verdade? E se eu me tornar como meu avô? E se um dia eu a machucar sem saber? Essas palavras não eram fruto de loucura, mas de um temor construído ao longo de meses, talvez anos. Lucas não falava como alguém fora de si, mas como um homem tentando assumir a responsabilidade por uma ameaça que ele próprio mal compreendia. Para ele, afastar Clara era uma forma de poupá-la de um sofrimento inevitável. Poirot, no entanto, via nesse gesto uma armadilha emocional. O que Lucas chamava de proteção
Era, na prática, um autoexílio. E esse tipo de decisão raramente parte de quem está no controle da própria narrativa. Era evidente que ele havia internalizado o medo herdado de seu pai e o transformado em condenação pessoal. O detetive sabia que, quando uma pessoa desiste de si mesma em nome de outro, algo já foi comprometido em sua identidade. Enquanto Lucas mergulhava nesse processo de isolamento, Clara, por outro lado, resistia. Ela não aceitava o afastamento como definitivo. Sua presença em Linden Hall, sua insistência em manter contato com Poirot e sua recusa em aceitar as justificativas de Lucas demonstravam não apenas amor, mas um tipo diferente de proteção, uma que vinha da confiança, não do medo. Ele está tentando me salvar de algo que não existe, disse Clara em uma tarde chuvosa, sentada com Poirot na estufa da mansão. Mas ao fazer isso, está se condenando, e se ninguém o impedir, ele vai desaparecer dentro da própria culpa. Foi nesse momento que Poirot começou a entender que havia dois tipos de sacrifício em jogo. O primeiro, feito por Lucas, era baseado em suposições e medos. O segundo, de Clara, era sustentado pela esperança e pela fé em sua própria percepção. O contraste entre os dois era significativo. Um se entregava à sombra, o outro à luz. Mas havia ainda uma terceira figura que se destacava nesse cenário: General Charles Chandler. Para o patriarca, proteger o nome da família justificava medidas extremas. Ele acreditava com convicção que manter Lucas longe da sociedade era a única forma de evitar um escândalo. Aos olhos do general, isso era uma forma de preservar o filho, mesmo que isso significasse condená-lo a uma vida de reclusão. Meu dever é proteger meu filho, mesmo que ele me odeie por isso, disse o general a Poirot em uma das conversas mais francas que tiveram. Eu perdi minha esposa, não posso perdê-lo também. Se deixarmos as coisas à deriva, ele vai se destruir. O detetive não questionou diretamente o general naquele momento, mas internamente avaliava a lógica distorcida daquele raciocínio. Manter alguém preso a uma narrativa de insanidade não é cuidado, é contenção. Não havia indício real de que Lucas representasse perigo. Pelo contrário, seu comportamento era de alguém consumido pela angústia, não pela impulsividade. Poirot começou a analisar os sacrifícios feitos ali como peças de um jogo maior. Cada personagem acreditava estar agindo para proteger alguém, mas todos estavam presos a uma visão limitada da realidade. Lucas abdicava do amor. Clara arriscava sua estabilidade emocional. O general sacrificava a verdade. E nesse processo, a única coisa que não era protegida era a própria verdade. Além das intenções pessoais, Poirot considerou o impacto simbólico dessas escolhas. A figura do touro, mencionada em sonhos recorrentes de Lucas, representava força contida, brutalidade latente e também sacrifício. Nos mitos antigos, o touro era oferecido aos deuses como uma forma de expiar culpas da comunidade. Em Linden Hall, Lucas se via como esse animal, forte, mas marcado para o sacrifício. Em um dos sonhos descritos por ele, Lucas corria entre árvores em chamas, perseguido por vozes que o acusavam de crimes que não lembrava ter cometido. Despertava suando, com o coração disparado, e com a sensação de que a casa o observava. Para Poirot, isso não era loucura. Era a manifestação mental de uma pressão insuportável. Para investigar a fundo, Poirot propôs passar uma noite na casa, com Lucas trancado em seu quarto, como era de costume. O general aceitou, ainda que relutante.
O detetive queria observar não apenas o comportamento do rapaz, mas o padrão dos acontecimentos. E foi nessa noite que um novo episódio ocorreu. Um animal doméstico foi encontrado morto no jardim, com ferimentos semelhantes aos das ovelhas de meses antes. Lucas, ao acordar, estava sujo de terra e com uma pequena mancha de sangue na manga. Está acontecendo de novo, murmurou com os olhos marejados. Eu preciso ir embora. Clara precisa esquecer que eu existo. Mas Poirot via algo diferente. A distribuição do sangue, os cortes, a forma como a cena havia sido montada, nada batia com alguém agindo em surto. Era tudo arrumado demais. Preciso demais. E isso acendeu um novo alerta. Alguém estava construindo a narrativa de loucura para Lucas. E esse alguém estava disposto a sacrificar tudo, inclusive a sanidade de um inocente, para proteger segredos mais antigos. A busca por justiça se tornava mais urgente. E Poirot sabia que, para salvar Lucas, teria que enfrentar a forma mais perigosa de proteção, aquela que se apresenta como amor, mas é movida por culpa. A noite em que Hercule Poirot observou o suposto surto de Lucas Chandler confirmou suas suspeitas mais inquietantes. O rapaz, encontrado caído próximo à escada que levava aos quartos, trazia no corpo sinais de algo meticulosamente encenado. A faca em sua mão, as manchas de sangue dispostas em padrões quase simétricos e o animal morto no jardim, tudo indicava um esforço calculado para reforçar a crença de que ele representava um risco. Mas a dúvida que se impunha a Poirot ia além da identidade do responsável. Tratava-se de saber até onde alguém estaria disposto a ir para esconder uma verdade em nome de um bem maior. Na manhã seguinte, enquanto Lucas descansava sob o efeito de calmantes, administrados sem prescrição, como sempre, Poirot foi chamado à biblioteca por General Charles Chandler. O patriarca parecia ainda mais abatido que de costume. Sentado diante da lareira apagada, com as mãos unidas como quem reza, silenciosamente, ele fitava o vazio com olhos opacos. Eu sei o que você pensa, Monsieur Poirot, disse, antes mesmo que o detetive tomasse assento. Acha que estou tentando destruir meu próprio filho? Poirot, sem alterar o tom de voz, respondeu. Não, general. Acredito que está tentando preservar algo que considera mais importante que ele. O silêncio que se seguiu foi denso. O general fechou os olhos por um momento, como se tomasse fôlego para suportar uma verdade antiga, demais para ser dita com leveza. Meu dever sempre foi com a honra dos Chandler. Eu vi o que a loucura fez ao meu avô. Ele aterrorizava a casa com seus gritos, sua paranoia, seus surtos. Minha mãe não sobreviveu emocionalmente àquilo. Meu pai se tornou um homem de pedra. Eu prometi a mim mesmo que isso nunca aconteceria de novo. E por isso decidiu isolar Lucas? Perguntou Poirot. Eu o conheço. Quando os primeiros sinais começaram, soube que era a mesma coisa, voltando como uma maldição. Eu preferi evitar o escândalo. Preferi que ele permanecesse em casa, sob vigilância. Eu faria qualquer coisa para protegê-lo, mesmo que ele não entendesse. Essas palavras ecoaram na mente de Poirot. O general se via como guardião de um código moral que justificava ações extremas. Mas essa moral não se alinhava com a justiça. Porque justiça, para Poirot, implicava lucidez, análise imparcial dos fatos, busca pela verdade, não pela conveniência. E se não for loucura? E se for manipulação, general? Disse o detetive com firmeza, sem elevar a voz. O senhor assumiu a culpa antes de examinar as evidências. Chamou de
dever, o que talvez seja apenas medo. O general não respondeu. Apenas se levantou lentamente e caminhou até uma estante de livros, retirando um volume antigo, desgastado pelo tempo. Lá dentro havia cartas, correspondência de Caroline Chandler nos últimos meses de vida. Poirot as leu em silêncio. As palavras de Caroline revelavam dúvidas sobre a estabilidade da família, comentários sutis sobre o comportamento do coronel Forster e anotações sobre mudanças nas atitudes de Charles. As cartas revelavam, com delicadeza, uma mulher que percebia algo errado, mas não sabia como agir. Caroline parecia assombrada pela ideia de estar presa em uma narrativa construída por outros, a mesma sensação que agora envolvia Lucas. Enquanto Poirot processava as informações, foi interrompido por Clara Mayfield, que entrou apressada com os olhos marejados. Lucas havia acordado e, segundo ela, falava em sair da casa para sempre. Dizia que não queria mais representar um risco a ninguém. O detetive se dirigiu até o quarto do jovem e o encontrou empacotando algumas roupas, tremendo, visivelmente abalado. Eles nunca vão me deixar em paz, Monsieur Poirot. Nunca. Eu sou o erro, a falha, o Chandler defeituoso. Se eu desaparecer, talvez tudo volte a fazer sentido. Você está enganado, Monsieur, respondeu Poirot com um tom calmo, porém decisivo. Você não é o erro. Você é a prova de que há algo errado aqui, mas não com você. Aos poucos, Poirot foi tecendo sua linha de raciocínio. Ele explicou que estava prestes a provar que todos os episódios atribuídos à insanidade de Lucas podiam ter sido fabricados. Que havia indícios de substâncias manipuladas, objetos deslocados intencionalmente e comportamentos induzidos por terceiros. Mas aí surgia a grande questão. Mesmo que Poirot provasse que Lucas era inocente, isso seria suficiente? Ou a reputação da família, a honra construída ao longo de séculos, ainda assim pediria o sacrifício do jovem? Era nesse dilema que o detetive via o conflito entre moralidade e justiça. A moralidade, como era vivida por aquela família, sustentava-se em preservar aparências, hierarquia e silêncio. Já a justiça pedia transparência, enfrentamento e consequências. Poirot sabia que, ao revelar a verdade, não estaria apenas libertando Lucas, estaria desmontando a estrutura emocional de Linden Hall. À noite, durante um jantar tenso, o detetive convocou todos à sala principal. Lá, apresentou seus achados preliminares. Mostrou que o creme usado por Lucas, oferecido como calmante pelo coronel Forster, continha compostos psicoativos. Demonstrou que a fechadura do quarto de Lucas havia sido manipulada, permitindo acessos externos disfarçados. Apontou que os animais mortos foram colocados em lugares estratégicos para reforçar uma narrativa específica. Forster tentou reagir, mas Poirot o interrompeu. O senhor não está no centro desta trama, coronel. Mas me diga, desde quando suspeita que Lucas não é filho biológico do general? A sala caiu em silêncio. Foi então que o próprio general, sem levantar os olhos, murmurou: desde que Caroline morreu. A revelação abalou a todos. O orgulho ferido de um pai traído, a dúvida perpetuada por anos e o desejo inconsciente de castigar o herdeiro que não carregava o sangue esperado. E por trás disso, a construção de uma moral própria, onde o castigo podia ser travestido de proteção. Para Poirot, era ali que o julgamento real ocorria. Não nas mãos da lei, mas nos limites entre consciência e conveniência. Quando a reunião terminou, o detetive sabia que havia exposto mais do que um plano de sabotagem.
Ele havia revelado o preço de uma moralidade distorcida, vidas comprometidas, verdades enterradas e um legado construído sobre silêncio. Agora, restava descobrir quem, exatamente, transformou tudo isso em ação. Porque até então, ele só havia desmascarado o sistema. Faltava identificar a mão que conduziu o jogo. O ambiente em Lindenhall estava cada vez mais carregado. Após as revelações da noite anterior, os alicerces emocionais da família Chandler tremiam como se algo muito antigo tivesse finalmente sido desenterrado. Hercule Poirot, com sua precisão meticulosa, observava os rostos e os gestos dos presentes. Mas era em Clara Mayfield que seus olhos permaneciam por mais tempo. Ao contrário dos demais, que demonstravam orgulho ferido, choque ou recuo, Clara parecia crescer sob a pressão. A jovem não gritava, não confrontava abertamente, tampouco exigia respostas. Sua presença era firme, ainda que seus olhos refletissem exaustão. E foi justamente isso que despertou a atenção de Poirot. Durante toda a investigação, os olhos estavam voltados para Lucas, para o general, para os ecos do passado. Mas Clara, em silêncio, sustentava o peso de algo maior. Ela acreditava em Lucas quando ninguém mais o fazia. E isso, aos olhos do detetive, era uma forma de coragem que não se vê todos os dias. Houve um momento em que Poirot a encontrou sozinha na antiga sala de música, sentada ao piano, sem tocar nenhuma nota. O silêncio ali não era vazio, mas denso. Ela olhava para a parede diante de si, como se tentasse visualizar um futuro que já havia lhe sido negado. Quando percebeu a presença do detetive, não se sobressaltou. Ele ainda acha que está louco, mesmo depois de tudo que o senhor mostrou, disse com voz serena. E a culpa o destrói mais rápido do que qualquer veneno. Poirot se aproximou devagar, sentando-se na cadeira ao lado. Mademoiselle, a culpa só envenena quando cultivada. E a senhora? Por que não desiste? Clara sorriu com amargura. Porque se eu recuar agora, eles vencem. Essa frase ecoou dentro de Poirot com mais impacto do que qualquer outra naquela semana. Clara não era apenas uma noiva preocupada. Ela era a única ali que se recusava a ceder ao peso da tradição, às vozes do passado e à manipulação disfarçada de proteção. Ela compreendia o funcionamento da casa, conhecia as pessoas e, mesmo assim, não se deixava enganar. O que aos olhos alheios parecia ingenuidade ou obstinação, na verdade era discernimento e, acima de tudo, resiliência. No outro extremo desse equilíbrio emocional, Lucas Chandler parecia cada vez mais esgotado. Seus gestos haviam se tornado lentos, suas palavras carregavam dúvida e insegurança. Ele, que outrora fora um homem de postura imponente, agora caminhava como quem carrega um fardo invisível. As constantes lembranças dos supostos surtos, somadas à pressão familiar e à desconfiança generalizada, haviam erodido sua confiança a um ponto perigoso. Mesmo diante das provas apresentadas por Poirot, Lucas não conseguia abandonar completamente a ideia de estar doente. Era como se estivesse tão condicionado a acreditar na própria ruína que qualquer tentativa de redenção lhe parecesse artificial. E aí estava o paradoxo. O homem que inspirava preocupação era, na verdade, um espírito frágil disfarçado sob um corpo robusto. A força física de Lucas, sua imagem de juventude e vigor, ocultava uma alma partida pela dúvida constante. Enquanto isso, o coronel Gregory Forster, sempre observador, passava mais tempo em silêncio. Sua postura se tornava mais retraída,
seus comentários mais raros. Poirot sabia que ele carregava verdades que ainda não haviam sido reveladas. O coronel havia sido confidente da falecida Caroline e provavelmente guardava sentimentos que transcendiam a amizade. A revelação de que Lucas talvez fosse seu filho biológico parecia tê-lo paralisado emocionalmente. Ainda assim, não era nele que Poirot via o perigo. A ameaça real permanecia à sombra, protegida por uma fachada de autoridade. Charles Chandler, mesmo confrontado com inconsistências, mantinha sua postura de chefe inabalável. Continuava a afirmar que tudo o que fazia era pelo bem do filho. Mas Poirot sabia que por trás desse discurso havia ressentimento e rejeição. E talvez algo mais perigoso: a convicção de que o sacrifício de um indivíduo era aceitável se isso garantisse o silêncio de todos os demais. Foi nesse ponto que Poirot decidiu revisitar os frascos encontrados no quarto de Lucas. Dentre eles, um chamou sua atenção: uma loção aparentemente inofensiva, aplicada no rosto por conta de uma leve irritação. Com a ajuda de um farmacêutico da vila, ele confirmou o que suspeitava. A substância continha traços de alcaloides que, em contato prolongado, podiam provocar distúrbios sensoriais leves, alterações no sono e episódios de confusão mental. Nada que fosse detectado por exames comuns. Um envenenamento lento, discreto e eficaz. A pergunta, então, mudava de forma: quem teria acesso, conhecimento e motivação para conduzir algo tão elaborado? Poirot voltou a examinar o comportamento do general. A frequência com que entrava nos aposentos do filho, a insistência em trancá-lo durante a noite, a recusa em permitir atendimento médico, tudo isso apontava para uma tentativa de manter o controle total sobre Lucas e sobre a narrativa que o cercava. Nessa investigação, os papéis tradicionais se inverteram. Os que pareciam fortes estavam caindo em pedaços. Os que eram vistos como frágeis revelavam-se inabaláveis. Clara, com sua voz baixa e olhar firme, enfrentava de frente a estrutura emocional corroída da casa. Lucas, por trás da fachada de herói naval, era um homem despedaçado, tentando sobreviver ao peso da desconfiança. E Poirot, como observador atento, sabia que expor os responsáveis era apenas metade do trabalho. A outra metade era restaurar a verdade nos corações de quem ainda podia ser salvo. Ao cair da tarde, Poirot chamou Clara para uma conversa à parte. Perguntou-lhe se estaria disposta a permanecer na casa mais uma noite. Ela não hesitou. Enquanto ele acreditar que está sozinho, não haverá cura. Eu fico. E assim, com sua presença silenciosa e sua fé inabalável, Clara Mayfield tornava-se o último pilar de lucidez em Linden Hall. Uma mulher que não empunhava armas, não liderava com palavras duras, mas sustentava com coragem tudo o que os outros haviam deixado ruir. A verdadeira força, pensou Poirot, não está nos punhos cerrados, mas na persistência tranquila de quem não recua. E era justamente isso que Clara representava. Desde o início, Hercule Poirot sentia que esse caso possuía algo de ancestral. Não era apenas uma trama sobre herança, doença ou poder. Era também uma história de mitos encarnados, de arquétipos que se repetiam sob novas formas. O nome que Lucas Chandler usava em seus pesadelos, o touro, não era casual. A figura simbolizava mais do que força bruta, representava um ciclo de confinamento, dominação e sacrifício. Em Linden Hall, o labirinto era real, feito de tradições, expectativas e segredos, e o touro, sem dúvida, era Lucas. Na mitologia grega, o touro de Creta era uma criatura feroz,
domada por Hércules como parte de seus 12 trabalhos. No entanto, a criatura não era apenas um monstro físico. Era também um símbolo de descontrole, de instinto sem limites e do medo que os humanos sentem diante daquilo que não compreendem. Lucas, em sua condição atual, espelhava essa lenda. Forte por fora, mas em conflito interno, ele se via como uma ameaça, alguém que precisava ser contido e, se necessário, eliminado para preservar a ordem. O que Poirot começou a perceber, no entanto, era que esse touro nunca havia escolhido o papel que desempenhava. Ele foi moldado por forças externas, família, culpa, convenções sociais, até acreditar que o monstro habitava dentro dele. Os sonhos de Lucas eram reveladores. Ele corria sem controle, via sangue, ouvia gritos, mas em nenhum momento lembrava de atacar alguém conscientemente. Era sempre vítima do ambiente, de uma presença invisível que o empurrava para a ruína. Esse símbolo do touro preso a um labirinto sem saída estava por toda parte em Lindenhall. A própria arquitetura da mansão favorecia essa impressão. Corredores extensos, portas que se abriam para novos corredores, janelas altas que não mostravam o horizonte, era como se o lugar tivesse sido desenhado para esconder, para confundir, para prender, e Poirot, com seu olhar analítico, compreendia que cada canto daquela casa carregava vestígios de uma mente que desejava controle absoluto. Mas os labirintos não existem apenas fisicamente. O mais perigoso de todos é o mental. Lucas estava encurralado por ideias repetidas desde a infância, que ele tinha um destino já escrito, que carregar o nome Chandler implicava carregar também seus fantasmas. Esse condicionamento psicológico era reforçado por olhares, comentários sutis e, principalmente, pela ausência de qualquer espaço para dúvida. Ninguém nunca o convidou a contestar sua herança. Apenas esperavam que ele aceitasse seu papel. Foi quando Poirot voltou à conversa que tivera com Clara na sala de música que compreendeu a chave de interpretação. Ela havia dito: "Eles acham que ele é perigoso porque não entendem sua dor." A figura do touro, nos mitos, é violenta, mas também é sacrificada, é aprisionada para que outros se sintam seguros. E Lucas, desde sua volta a Lindenhall, vinha sendo tratado dessa forma. Primeiro, tirado da marinha, depois, confinado. Por fim, envenenado pouco a pouco, não para matá-lo de imediato, mas para quebrar sua convicção de que era são. No auge desse processo, houve um momento em que o próprio Lucas começou a desejar seu fim. Disse a Poirot durante uma conversa no jardim: "Se eu desaparecesse, tudo seria mais fácil. Meu pai teria paz, Clara poderia seguir em frente. Eu sou o problema." O detetive, com seu costumeiro autocontrole, manteve a compostura. Mas por dentro, reconhecia naquele desabafo o grito de um homem que não sabia mais onde terminava sua verdade e começava a mentira que lhe foi imposta. O símbolo do touro também evocava outro elemento crucial: o sacrifício. Em Creta, o animal era entregue aos deuses para aplacar sua ira. Em Lindenhall, Lucas se oferecia como preço para que a reputação da família permanecesse intacta. E como todo sacrifício ritual, havia um sacerdote por trás, alguém que conduzia o rito. Poirot suspeitava de quem fosse, mas aguardava o momento exato para revelar. Enquanto isso, a tensão na casa crescia. O general Chandler evitava diálogos longos, o coronel Forster tornava-se cada vez mais ausente, e Clara, mesmo firme, começava a mostrar sinais de desgaste físico. O ambiente estava saturado. Algo precisava acontecer.
Poirot sabia que a revelação não poderia ser adiada. Era necessário colocar fim ao mito. Na noite seguinte, ele pediu a Lucas que o acompanhasse até o antigo salão de retratos. Lá, os ancestrais dos Chandler observavam com olhares solenes, todos homens rígidos, de postura militar, expressão austera. No centro da parede principal, uma grande tela mostrava Arthur Chandler, o avô que enlouquecera. A imagem era perturbadora. Seus olhos pareciam seguir quem passava. Poirot pediu que Lucas o olhasse nos olhos. Diga-me, monsieur, o que vê quando olha para ele? Lucas hesitou. Vejo o que não quero me tornar. Poirot então se aproximou do retrato e apontou para um detalhe quase imperceptível. Uma cicatriz acima da sobrancelha direita. Em seguida, levou Lucas até um espelho e pediu que se observasse. Você tem a mesma cicatriz? Perguntou. Lucas negou. Exato, porque você não é ele e nunca foi. O gesto simples teve um efeito profundo. Pela primeira vez, Lucas foi convidado a se ver como indivíduo, não como reflexo. Ele era alguém com história própria, escolhas possíveis e identidade separada da de seus antecessores. Mas Poirot ainda precisava completar o quadro. No dia seguinte, revelou suas conclusões diante de todos os envolvidos. O culpado não é apenas o silêncio coletivo, disse ele, mas sim aquele que, por ciúme e ressentimento, desejava destruir o único legado que lhe parecia ilegítimo. E então apontou Charles Chandler. O general empalideceu. Não negou, apenas se sentou, encarando o chão. Poirot explicou. O senhor sabia, desde o início, a semelhança com Forster, os gestos da esposa, as cartas antigas, tudo estava ali. Mas, em vez de confrontar a verdade, preferiu moldar a realidade à força. Decidiu transformar seu próprio filho no vilão e assumiu o papel de guardião da honra, quando, na verdade, era apenas um homem ferido, decidido a punir um erro que nunca foi cometido por Lucas. O touro havia sido libertado, o labirinto, enfim, desmontado. A verdade, quando finalmente exposta, não ofereceu consolo imediato. A revelação de que Charles Chandler havia deliberadamente conduzido seu próprio filho à beira da autodestruição não causou comoção barulhenta, tampouco protestos. Apenas silêncio. Um silêncio espesso, daqueles que não nascem do choque, mas da confirmação daquilo que muitos já intuíram, mas não ousaram dizer. Lucas Chandler permanecia imóvel, como se não compreendesse plenamente o peso do que ouvira. Foi Clara Mayfield quem se aproximou primeiro, pousando uma mão sobre o ombro dele, não como gesto de conforto, mas como ancoragem. Um lembrete de que ele ainda estava ali, inteiro, apesar de tudo. Charles, sentado à cabeceira da longa mesa da biblioteca, manteve os olhos voltados para o vazio. Não tentou se justificar. Sabia que, mesmo com seus títulos, suas medalhas e sua história, havia cruzado uma linha que nem os séculos de tradição familiar poderiam apagar. Durante anos, ele havia se convencido de que proteger o nome Chandler justificava qualquer método. Quando descobriu que Lucas talvez não fosse seu herdeiro biológico, uma rachadura se abriu em sua convicção. Ao invés de enfrentá-la, preferiu substituí-la por uma lógica fria e punitiva. Na mente de Charles, o que começou como um impulso de retaliação logo se disfarçou de dever. A administração dos cremes adulterados, os episódios encenados, as palavras cuidadosamente escolhidas para instigar dúvida, tudo isso foi feito com precisão calculada. Mas, por trás de cada ação, havia uma dor mal elaborada. Não era apenas ciúme,
era a perda de controle sobre a própria narrativa familiar. Hercule Poirot, com a serenidade de quem já vira a natureza humana de todas as formas, não condenou abertamente o general. Em vez disso, o confrontou com uma pergunta simples, feita diante de todos. O senhor acredita que o legado de uma família se constrói com silêncio e sacrifício, ou com verdade e reparação? Charles não respondeu, mas naquela noite recolheu-se aos seus aposentos e, ao amanhecer, partiu de Lindenhall sem aviso. Nunca mais voltou. O destino exato do antigo patriarca permaneceu desconhecido. Há quem diga que foi para o interior da Escócia. Outros sugerem que se refugiou em uma pequena vila na França. Seja como for, sua saída marcou o início de uma nova etapa para aqueles que permaneceram. Lucas, pela primeira vez em muito tempo, pôde dormir uma noite inteira sem ser assombrado por pesadelos. O labirinto que o prendia havia sido desmontado, peça por peça, com paciência, lógica e coragem. Aos poucos, ele começou a retomar a própria identidade, não a do filho do general, nem a do herdeiro de um nome antigo, mas a de um homem livre para decidir quem desejava ser. Clara continuou ao lado dele, não como salvadora, mas como parceira. Alguém que soube permanecer firme quando tudo em volta desabava. Sua presença em Lindenhall, durante todo o processo, foi a chave invisível que manteve a esperança viva. O que parecia fragilidade era, na verdade, firmeza disfarçada de doçura. Sua capacidade de resistir sem se endurecer impressionou até mesmo Poirot. O coronel Forster, por sua vez, permaneceu em silêncio por dias, até finalmente procurar Poirot em particular. Em uma conversa breve, confessou que havia suspeitado da verdade havia muito tempo, mas não teve coragem de agir. Seus sentimentos por Caroline, ainda vivos, misturavam arrependimento e gratidão. Ele preferiu se afastar da casa, prometendo a Lucas que estaria disponível caso fosse necessário. A amizade entre os dois, embora abalada, não se desfez. Tornou-se mais honesta. Quanto a Poirot, sua missão ali chegava ao fim. Mas, antes de partir, caminhou uma última vez pelos jardins de Lindenhall. Observou as rosas, as colunas de pedra e o salão onde quadros de ancestrais ainda olhavam para o mundo com expressões rígidas. Muito havia mudado, mas algo precisava ser feito simbolicamente. Ele sugeriu a Lucas que retirasse o retrato de Arthur Chandler, o ancestral que havia sido usado por tanto tempo como justificativa para um medo hereditário. O quadro foi removido e, no lugar dele, pendurou-se uma paisagem do mar. Seu avô foi um homem doente, mas sua história não precisa ser uma prisão, disse Poirot ao despedir-se. O caso de Lindenhall deixou no detetive uma impressão duradoura. Não apenas pelo enredo cuidadosamente manipulado, mas pelo que ele simbolizava, o quanto as famílias, com suas tradições rígidas e verdades não ditas, podem criar monstros onde só há vulnerabilidade. O touro da história não era violento, era um ser aprisionado, mal compreendido, temido por sua força e condenado por sua origem. Libertá-lo foi mais do que resolver um crime, foi quebrar uma maldição simbólica. Ao refletir sobre tudo, Poirot compreendeu que o verdadeiro labirinto não era feito de corredores ou paredes. Era psicológico. Era o medo de encarar a verdade. E como todo labirinto, ele podia ser vencido, não pela força, mas pela lucidez. O encerramento desse caso revelou que nem sempre os culpados são os mais óbvios e que, muitas vezes, os maiores vilões se escondem por trás de ideais considerados nobres
como a honra, como o dever, como o amor mal compreendido. É preciso, portanto, questionar quantas outras histórias estão sendo moldadas agora por silêncios herdados, por pactos de família, por tradições que sufocam em vez de guiar. Quantos outros touros estão presos em labirintos que eles mesmos não construíram? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, pois, no fim das contas, talvez a pergunta mais importante não seja quem somos, mas quem decidiram que deveríamos ser. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.